para a posteridade, vamos Pronto. aos trabalhos. Bom, a gente combinou, né? Galvão pediu para que eu desse uma contextualizada no que é IA, uns 15, 20 minutos. Depois eu ficava à disposição, né? Então, eu vou usar aqui uma apresentação, não toda, um pedaço da apresentação, vou compartilhar aqui com vocês, só para a gente dar essa, vamos dizer assim, contextualizada, né? Então, sim, só para vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Eu sou professor da Universidade Federal, aqui de Pernambuco, no programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, com esse foco, né, de inteligência artificial. Aí eu tenho um pós-doutorado na Federal, meu doutorado foi na Universidade de Pernambuco, tudo focado em inteligência computacional, inteligência artificial. E, como eu disse, eu sou concursado do Estado, sou um analista em gestão de TI, da ATI, que é a Agência Estadual de Tecnologia da Informação, e sou lotado nos órgãos para fazer essa coordenação de tecnologia. E aí foram 17 anos na PGE, e agora quase 5 meses na Secretaria Estadual de Saúde. Esse é o Álvaro. Aí eu convido vocês, quem ainda não acessou o canal, né, tem esse canal aqui que toda semana eu boto os podcasts, vídeos variados sobre inteligência artificial, mas eu acho que eu já compartilhei até esse canal com vocês lá no grupo de literário. E assim, falando um pouco, né, de inteligência artificial, aqui contextualizando hiperautomação, que é o uso de RPAs e IA. RPA é Robot Process Automation, que é automação de software com o uso de inteligência artificial. A isso a gente chama de hiperautomação. Para fazer o que a gente chama de inteligência artificial hoje, não faltam ferramentas, né? Então, esse site aqui, ele mostra, ele é atualizado todo ano, é um conjunto gigantesco de ferramentas que só faz crescer, né? Todo ano você tem mais ferramentas para fazer isso. Essas são algumas ferramentas mais utilizadas, aí eu vou passar assim por alto, mas aí o foco é inteligência artificial, né? Então, essa definição que eu vou dar para vocês é a definição das duas principais referências da área, que é Russell e Norvig, que a gente costuma chamar esse livro de A Bíblia da Inteligência Artificial. Então, assim, resumindo o que esses dois autores colocam, né, definem como inteligência artificial, é toda e qualquer tecnologia que busca simular o comportamento humano. Então, qualquer técnica, algoritmo que você está construindo para buscar replicar o comportamento humano, então você pode generalizar como inteligência artificial. Agora, academicamente, esse termo, ele tem um foco muito no que nós chamamos de algoritmos simbólicos, né, que são técnicas que são usadas para resolver problemas complexos. E existe uma outra, que é o que realmente foi o meu doutorado, que a gente chama de inteligência computacional, que seria a inteligência artificial não simbólica, onde entra aí o conceito de redes neurais artificiais, que hoje as redes neurais artificiais são muito conhecidas pelas GenAIs, né, as redes neurais artificiais generativas, ou a inteligência artificial generativa. Mas é importante entender que isso é um subcampo das redes neurais artificiais. Existem várias arquiteturas que resolvem uma série de classes de problemas, né? Mas se a gente for focar nas redes neurais artificiais, que é a abordagem mais usada, porque a gente tem abordagens estatísticas, tem a que a gente chama de árvore, que resolve os problemas decompondo, tem a abordagem que a gente chama evolutiva, e tem a abordagem inteligência de enxames, que eu acho essa muito interessante, mas a abordagem neural é a que é mais utilizada, né? Hoje em dia, todo mundo estuda muito redes neurais artificiais, justamente por conta das redes neurais generativas. Mas, basicamente, o que é isso? É um modelo matemático que tenta, inspirado nas redes neurais biológicas. Então, esse estudo que é realizado pela neurociência, os cientistas da computação criam modelos matemáticos tentando simular o que a sinapse do nosso cérebro biológico faz. Então, resultado disso é que nós temos essa montanha de arquiteturas de redes neurais, e essa montanha de arquitetura, ou zoológico, que são muitas arquiteturas, aqui a gente não está nem vendo todas, elas só fazem crescer, porque hoje em dia praticamente todas as universidades, os centros de pesquisa, estão buscando criar modelos
matemáticos, cada vez mais sofisticados para resolver os problemas da melhor forma possível. Mas, assim, a gente entende que inteligência artificial ela ganhou o mundo a partir da OpenAI em 2018. Apesar de que o estudo da inteligência artificial começa lá, mais especificadamente, em 1943, com a pesquisa de um neurocientista e um matemático, que a gente chama de neurônio de Macaulay-Pitts. É o Macaulay, que é o neurocientista, e Pitts, que é o matemático. Eles iniciaram, é o que a gente chama de pesquisa seminal, a produção científica que deu resultado no que hoje a gente chama de inteligência artificial. Basicamente, se a gente olha a inteligência artificial, como a definição de Hurster e Norvig dizem, é toda e qualquer tecnologia que tenta simular o comportamento humano. Mas se a gente olha para redes neurais artificiais, que são inspiradas nas redes neurais biológicas, as definições são, ou é um método computacional inspirado nas sinapses do cérebro biológico, ou é um modelo matemático que realiza uma regressão não linear. Então, aqui a gente tem uma expressão que é o modelo, né, básico de uma rede neural. Então, uma rede neural generativa é uma evolução, é um subconjunto dessa arquitetura que a gente chama de rede neural. Então, hoje, a gente costuma dizer que a gente divide, né, a inteligência artificial em aprendizado de máquina, que seria um subcampo da inteligência artificial. Ela é muito baseada no aprendizado com dados estruturados, o aprendizado profundo, que é muito baseado em dados não estruturados, e a rede generativa, que é um subconjunto do aprendizado profundo, que tem como arquitetura um aprendizado com um volume gigantesco de dados e que busca, com esse aprendizado de máquina, responder às perguntas de uma forma probabilística, trazendo aí o modelo matemático que tenta encontrar a melhor saída ou a melhor resposta para aquela entrada, para aquela pergunta. E aí vem todo esse conceito, né, que vocês já com certeza já viram, né, que é a engenharia de prompt, é como você escrever a pergunta. Aí trago aqui alguns exemplos. Bom, mas aí eu queria só dar essa contextualizada inicial para que a gente pudesse, então, abrir para... Aí deixa eu parar a apresentação. Para as perguntas. Excelente, Álvaro. Pô, foi uma introdução maravilhosa aí. Eu acho que nossos amigos, o grupo, né, como um todo, tentou amaciar o que é inteligência artificial, porque as manchetes elas são assustadoras, né, e a mídia explora muito esse surto, né, do lado mal que possa vir de lá, né? Não é que ele não exista, né, mas um dos debates que nós tivemos no encontro anterior foi exatamente isso, né, os cuidados que a gente tem que ter, né? A regulação de IA não é uma coisa fácil, mas tem que se dar algum pé nesse sentido, né? Porque a IA, até então, ela não tem sentimento, né, Álvaro? Ela apenas é um modelo probabilístico, né? E esse... Diga. Teve num dos podcasts que eu fiz até com o meu orientador de doutorado, que é Fernando Buarque, ele colocou uma frase que eu achei bem significativa, né? Que a tecnologia, ela tanto pode ser usada para o bem como para o mal. Muitos dos seus criadores, né, eles obviamente não estão pensando no mal, claro. A gente pode até ter alguma mente brilhante que o foco dele não seja benéfico. Mas se a gente olhar, por exemplo, muitos colocam isso, né? Eu estou colocando aqui o que a história, em vários artigos, relatam, que, por exemplo, Santos Dumont, quando criou o avião, o foco dele era criar uma tecnologia que encurtasse as distâncias. E muitos dizem que ele ficou extremamente decepcionado quando ele viu aquela criação sendo usada como uma arma de guerra. E se a gente for olhar nos relatos históricos, a gente vai ter muitos dessas mentes brilhantes que criaram tecnologias que nos auxiliaram a chegarmos aqui, porém, ficaram extremamente decepcionados quando viram sua tecnologia sendo usada para o lado da guerra. Então, a frase que foi dita por Fernando é que quem faz o uso da tecnologia é o humano. Se o humano tem boas intenções, essa tecnologia vai ser útil para a sociedade. Mas se ele tem más intenções, a tecnologia vai ser usada para o malefício da sociedade. Inevitavelmente, a gente sempre vai ter pessoas de boas e más índoles, né? Então, a tecnologia, qualquer que seja, a gente vai ter sempre o uso benéfico e maléfico. Eu costumo até dizer para os meus alunos
que é importante entender a tecnologia, conhecer a tecnologia, até para você poder se resguardar. Eu normalmente dou o seguinte exemplo. Hoje, você pode receber um vídeo, uma chamada de vídeo, no seu celular, com um parente seu muito próximo, que ele vai estar falando com gestos, com a mesma voz, e na verdade ali é uma IA. E está dizendo que foi sequestrado, e está pedindo resgate, que se não der o resgate, os sequestradores vão matá-lo. Veja, se uma pessoa não tem o conhecimento que é possível hoje se criar uma imagem com movimento e com a voz da pessoa, ele vai acreditar ali que é aquela pessoa. Então, ele vai ficar fragilizado. Então, por isso que eu digo que é importante conhecer a tecnologia, porque você tendo consciência que hoje é possível fazer isso, então você já fica com o pé atrás, né? Será que realmente ali, então, você já tem um ponto de observação. Então, acho que a tecnologia, ela é importante, porque foi graças à tecnologia que nós chegamos onde estamos hoje, mas sempre vai ter os dois lados da moeda. Então, eu costumo sempre referenciar dois autores, que eu recomendo a leitura. Um é Kai-Fu Lee. Ele tem um livro de inteligência artificial, tem vários. O Guilherme leu. Ele foi por causa desse livro que ele trouxe o tema para a gente. Pronto. O Kai-Fu Lee, eu recomendo como a leitura do copo meio cheio, porque ele mostra a inteligência artificial de forma positiva. Inclusive, num dos últimos capítulos, ele fala da sociedade 3Rs, que é a redistribuição, o redimensionamento e o terceiro R eu não lembro. Mas mostrando o benefício dessa tecnologia. Restrição. Perfeito, perfeito. Agora, eu recomendo um outro autor, um outro pesquisador, que é Nick Bostrom, que o livro é chamado Super Inteligência. Ele mostra o copo meio vazio. E por que eu recomendo os dois? Porque, de certa forma, as duas visões são importantes, porque a gente não sabe o futuro. A gente não pode dizer que a IA vai ser só benéfica, que não vai ser, nem que vai ser só maléfica, que não vai ser. Mas ela já é usada hoje fortemente, por exemplo, pelos exércitos dessa guerra de Israel. Eles fazem uso de inteligência artificial para encontrar os melhores alvos. Então, é um uso, entre aspas, maléfico, né? Se a gente olhar para a referência da vida humana. Mas, por exemplo, a gente tem o uso da IA hoje, que auxilia a área de saúde na identificação de tumores. Então, vejam os aspectos que podem ser tanto positivos como negativos da IA. Você falou, Álvaro, a questão do Santos Dumont, eu só me lembrei quando o cogumelo subiu aí, Oppenheimer, aquele cogumelo subiu, ele fez, meu Deus, né? Que diabo foi isso que a gente criou? Mas só me dá uma... Vai, por favor. E interessante, né, que eu fiquei sabendo disso pelo filme. Aí, que os cientistas não tinham certeza absoluta, porque existia a probabilidade, né, ínfima, mas existia a probabilidade daquela explosão queimar a atmosfera. Então, eles estavam ali... Sem saber o que ia acontecer. Exatamente. Como se tem com o átomo na mão. Não saía nem pensamento. Aí você falou, assim, da questão... A IA, ela usando a IA matemática, ela decide alguma coisa. Eu posso dizer que ela acumula experiências humanas. Ela está alimentada de comportamentos humanos para ela ali tomar decisão, né? Aí esses comportamentos estão contaminados, né, com bons comportamentos e os maus comportamentos, né? Isso, para mim, é um grande problema. Essa questão, em que momento vai passar? Porque, assim, eu ainda vejo a IA como um sistema computacional onde ele vai acumulando muita coisa para tomar a melhor decisão, né? Você falou agora da medicina, né? Olhar uma radiografia e várias radiografias para ver a melhor posição de dar o câncer, ou sei lá, identificar o tumor. Mas em que momento ela vai passar para, vamos dizer assim, visualizar, como eu diria, usar sensores para captar o momento atual, além da informação que ela tem internamente, ela poder captar, vamos dizer, essa conversa final, esse sentimento do mundo que está à nossa volta, tá certo? Online, né? Não sei se estou sendo claro. Em algum momento, sim, a IA ela vai dar um passo adiante, onde ela vai poder tomar uma decisão online do que ela captou naquele instante, né? De informação nova, né? Eu imagino algo cheio de sensores captando som, imagem e tudo mais. Eu confesso que eu tenho um receio desse
dessa IA. Bom, é isso. Tu tem alguma coisa a dizer sobre esse mundo um passo adiante? Certo. Na verdade, esse mundo já existe, a gente já está nele, mas vou colocar o primeiro ponto, né, que você trouxe bem colocado, a questão dos vieses, né? Então, a inteligência artificial são modelos matemáticos, são algoritmos que aprendem com os dados. A gente chama de método indutivo. E quando você pega um algoritmo de computação tradicional, ali é o que a gente chama de método dedutivo. Então, é onde você entra com if, for, while, que são os comandos, né? Então, ali você precisa ter um requisito, você precisa entender a regra. Por exemplo, se alguém chega assim, eu quero um sistema que diga se o aluno está aprovado ou reprovado. Aí a pessoa vai perguntar, qual é a média? Essa é uma média aritmética. Quando eu estudei, era fluxograma, o fluxograma. Isso, fluxograma. Aí você vê que é uma média aritmética, você pergunta qual vai ser a média para dizer aprovado. É 7. Aí você faz um programa seguindo essa regra. Isso é método dedutivo. Agora, se a pessoa diz assim, Álvaro, eu quero um sistema que me diga qual é a média. 7, que a gente está usando hoje, eu não sei se consegue avaliar bem o aluno. Eu não sei se tem que ser 8, ou tem que baixar para ser 6. Aí, veja, ele não conhece a regra. Ele está querendo que algo descubra a regra. Então, não tem como fazer isso na computação clássica. Então, eu só consigo fazer isso com algoritmos que a gente chama de inteligência artificial. Aí, esses algoritmos, eles precisam de dados. Aí eu vou perguntar, você tem dados? Aí vai dizer, eu tenho uma montanha de dados, as provas dos alunos, a avaliação dos professores, coordenadores, aí me dê esses algoritmos, esses dados, que eu vou colocar um algoritmo que a gente chama extrair as características desses dados. Então, o algoritmo, ele vai aprender com os dados e vai dar a resposta de acordo com o que está sendo solicitado. Isso é o que nós chamamos de método indutivo. Então, quando você tem dados e você sabe o que quer, mas não conhece a regra, é o método indutivo. Ainda existe o método abdutivo. É quando você tem dados, até conhece a regra, mas não sabe o que quer. Aí ele vai te dar insights. Então, por exemplo, hoje se usa muito as IAs para dar esses insights. Um estudo de caso que normalmente a gente usa é fraldas e cervejas. Eu não sei se você já ouviu falar desse estudo de caso. Se vocês não, forem não, mas me interessa. Me interessa. Se vocês forem para qualquer varejo, observem, vocês vão ver que fraldas e cervejas estão próximos. E aí você pode até perguntar, dois itens que não têm nada a ver um com o outro, estarem próximos, porque normalmente no varejo eles botam produtos próximos, que são aqueles produtos associados, né? São as vendas casadas que eles chamam. E aí, o que fralda e cerveja tem a ver? Bom, tem a ver porque as IAs descobriram, analisando uma montanha de dados, que esses dois produtos, um puxa a venda do outro. E aí, obviamente, quando a IA deu esse insight, isso foi botado em experimentação, e na experimentação eles viram que realmente sobem as vendas quando os dois produtos estão juntos. Aí depois foram até fazer a análise para descobrir qual é o motivo, e aí foi descoberto, né, o que é que faz com que esses dois produtos eles sejam associados. Mas aí vem o detalhe, né? Se fossem humanos analisando uma montanha de dados, nunca que provavelmente eles viriam olhar para fraldas e cerveja, iam analisar outros segmentos. Aí vem a vantagem desses algoritmos, que eles conseguem enxergar, entre aspas, as correlações de uma quantidade gigantesca de dados. Então, esse é o benefício desses algoritmos. Agora, vamos olhar o malefício, aí, que é a questão do viés, né? Aí eu vou trazer um exemplo que a gente usa muito para mostrar o cuidado que se deve ter para evitar o enviesamento dos dados e, consequentemente, o enviesamento dos dados causar o enviesamento da IA, é o que a gente chama de Compass, que foi uma IA desenvolvida nos Estados Unidos para dar suporte à decisão para a corte americana, para dar progressão de regime. O que aconteceu? Fizeram essa IA, ela foi treinada, colocaram em experimentação durante 2 anos, ela dava a sugestão de quem estava no regime fechado ir para o regime semiaberto, de semiaberto para o aberto. Depois de 2 anos foram avaliar se ela estava sendo assertiva ou não. A gente usa a acurácia como métrica, é uma das métricas para avaliar. Só que o que perceberam? Que a IA era preconceituosa. Ela só dava progressão de regime para brancos. Quem era negro, ela não dava. Por quê? Aí quando foram estudar o motivo, é que a base de dados que foi usada para treinamento dessa IA foi a população carcerária americana. E essa base está disponível até na nuvem para fazer as experimentações. 70% da base é de negros e 30% das outras etnias. Significa o quê? Que a IA aprendeu mais sobre negros do que sobre brancos. Resultado, como ela aprendeu muito sobre negros, ela aprendeu que o negro
cometia infração mais do que o branco, que não é uma verdade. E se a gente olhar por questões éticas, isso não é uma verdade. Isso é uma questão, vamos dizer, social americana. É a realidade americana. A população carcerária americana, mas a gente sabe que a população carcerária americana é essa mesmo. Qual foi o erro? É porque não foi feito o que a gente chama de mineração de dados, que é justamente o trabalho que a gente faz para retirar os vieses. Claro, o objetivo é tentar retirar, né? A garantia não é 100%, mas a gente quer mitigar o erro do enviesamento. E nesse caso, se poderia fazer de várias formas. Uma forma seria: etnia é realmente um campo, um atributo necessário para essa IA? Se não fosse, seria melhor tirar, porque aí ele não ia aprender em relação à etnia. Mas se, para análise, o pessoal dissesse, não, tem que ter etnia, teria que balancear os dados. Esse balanceamento seria cortar os excessos para que houvesse um equilíbrio dos dados entre todas as etnias, para que aquele modelo matemático aprendesse por igual. Então, se esses cuidados não são tomados, o que ocorre é que você tem uma IA enviesada. O detalhe, e que foi muito bem dito por Humberto, não é a IA, são os dados que são usados para aquele aprendizado que está enviesado. E aí, obviamente, o modelo aprende o viés. Se o viés é preconceituoso, a IA vai ser preconceituosa. Resultado, 2 anos de investimento, porque é caro. Então, esse é o grande problema até de você não fazer o que a gente chama de mineração de dados. Aí vem a segunda parte, né, a fala de Humberto, do questionamento. Na verdade, hoje a gente já vive cercado de sensores. A gente já vive sendo monitorado. Eu vou dar um exemplo. Se nenhum de nós, eu tenho certeza que nenhum de nós, se a gente recebesse uma mensagem da Amazon ou da qualquer uma desses e-commerces perguntando qual a sua preferência de cor, e ele pergunta lá, azul ou vermelho, você não responderia. Normalmente, talvez 99% dos entrevistados não responderiam. Por quê? Porque é uma invasão da sua privacidade. Eu vou dizer a minha preferência para um site, e eu vou lá saber para que ele quer usar aquilo, e a gente até sabe que é para aprender as suas preferências, para fazer a sua recomendação de compras, né? Então, ele quer estimular a venda. Aí, como é que se resolve isso? Muitas vezes a gente recebe uma postagem no nosso celular, e se vocês começarem a observar isso, vocês vão ver que nessa postagem, às vezes, vem 2 cores predominantes, ou 3 cores predominantes, de uma roupa, de uma camisa, de uma calça. Nosso cérebro, ele é programado para observar aquilo que lhe agrada. Então, você automaticamente vai passar mais tempo, é milissegundos, mas você vai olhar mais para aquela cor que lhe agrada. É o suficiente para o sensor do seu celular captar a sua íris e perceber que você olhou mais para a cor azul ou para a cor vermelha, ele já descobriu sua preferência de cor. Isso acontece muito frequentemente comigo, porque, como eu sou da área, eu vivo cercado de IA porque eu preciso delas para fazer minhas pesquisas, minhas experimentações. Então, eu tenho a Alexa, eu faço uso do Google e tudo que é IA que é disponível. E eu não sei se vocês também são adeptos à tecnologia, é o ponto que, de vez em quando, vocês estão com o celular e a IA fala com você mesmo sem ser chamada. Já aconteceu com vocês em algum momento isso? Penso que sim, né? Seu celular está ali, paradinho, descansando na mesa, ele só deve ser acionado quando você usa a palavra-chave que foi determinado ali pela Big Tech para ele ser acionado. Tipo, olá, Google, Alexa, e assim por diante. Aí, Alexa aqui já foi ativada. Não sei como posso ajudar com isso. Muito bem. Legal. Então, quando você fala essas palavras, você ativa. Mas ela só pode ser ativada com essas palavras. Só que, de vez em quando, de repente, você está falando alguma coisa com alguém e ela vai e se mete no assunto e responde, ou pergunta se você... O que é que isso significa? Significa que ela está ali escutando você o tempo todo. Em tese, ela tem que desprezar tudo que ela está escutando, porque ela só pode interagir com você quando você aciona. Mas aquilo ali é um black box. Você não sabe o que é que essas big techs estão fazendo com esses dados. Então, isso também já aconteceu comigo recorrentemente, penso que com vocês também, e às vezes a gente fica tentado a dizer, isso foi muita coincidência. Mas será que é coincidência mesmo? Por exemplo, no começo desse ano, em janeiro, eu fiz um passeio com a família.
Muito obrigado, Eliane. Aí, esse paciente conversou num dia, não lembro qual foi o dia, mas veja, eu não tinha pesquisado nada de hotel, não tinha nem no celular, nem no computador. A gente começou à noite, vamos viajar para uma praia, pegar aí uns 15 dias nessas férias de janeiro, ir para Rio Grande do Norte, para o norte, subindo aqui. Aí ela, bora, vamos. Aí no outro dia, quando eu fui olhar o celular, mensagens de hotéis, tudo para o Nordeste. Aí na minha cabeça veio logo assim, Fabiana deve ter feito alguma pesquisa, né, de hotel, essa coisa. Aí eu passei a mensagem no WhatsApp, você fez alguma pesquisa de hotel, Não, a gente não bateu o martelo ainda. Não é coincidência. Não, já aconteceu comigo também, uma conversa assim, logo que você abre o Instagram, já vem temas, né, se falou de Natal, né, Marquesa de Natal, aparece proposta para Natal. Né? Vou dar outro exemplo. Eu tenho um site, né, pessoal, aí eu quis botar no site um componente para contar a quantidade de visitas. E eu não queria programar. Aí eu fui e peguei um componente de terceiros, já ficava lá, todo mundo que acessava, ele ia incrementando 1. E ele dava a opção de você usar de graça ou pagar. Agora, se você não comprasse, era baratinho, mas não queria comprar, a contrapartida é que embaixo ficava uma tirazinha de propaganda, que é onde o cara que desenvolveu ia ganhar dinheiro. Se você não comprou, ele estava ganhando dinheiro na propaganda. Aí um belo dia eu estava na Amazon ou no Mercado Livre, eu não me lembro, procurando preço de aquele suportezinho de notebook. Estava lá olhando, aí só queria pesquisar preço, né, não ia comprar. Aí eu fui para o meu site, mas foi questão de minutos, para não dizer segundos. Aí quando eu fui lá para o meu site, eu estava pesquisando no Mercado Livre. Na época, a Americanas ainda era atuante. Aí embaixo, na tirazinha, cheio de figurinha de suporte para notebook da Americanas com preço mais baixo. Aí é onde você vê que a nuvem está toda interligada. O que você faz num site e o outro já sabe. Uma pergunta. Você falou aí da questão daquele exemplo lá acho que da justiça lá americana, né? Que se viu que o problema era a questão da mineração equivocada. Mais ou menos isso, né? Uhum. Mas assim, isso foi o acaso, vamos corrigir a mineração. Mas esse que você está descrevendo aí não pode ser um viés onde o senhor algoritmo, né, aquele que programa, ter feito propositalmente, não é? A gente vai falar de dinheiro de vendas. Ele não é a IA que está ali, vamos dizer, de uma forma assim aleatória ali gravando. Óbvio que é o algoritmo que o senhor lá, um grupo seleto de mentes, assim como Álvaro, programou o algoritmo, né? Programou o algoritmo para esse tipo de uso, obviamente, visando lucro, não é? A resposta é sim. É sim, né? Inclusive, eu vou colocar o aspecto. Veja, quando se desenvolve a IA, quem está bancando o desenvolvimento de IA, normalmente é uma empresa. E a empresa ela não desenvolve a IA para beneficiar os clientes. Ela desenvolve a IA para beneficiá-la. Né? E aí, o que eu vou dizer aqui para vocês é o seguinte. Hoje, a gente não usa mais muito o termo spam, porque o que é spam? É aquela mensagem que não lhe interessa. Hoje, o que a gente recebe é recomendação, porque quando esses e-commerce mandam uma mensagem para você, ele manda uma mensagem sabendo que você quer aquilo. Ele está querendo que você compre. Né? Eu vou dar o seguinte exemplo. Se vocês não estão vendo o meu shape, né? Mas Galvão conhece meu shape, então ele sabe que eu não sou esportista. Nada de intimidade, viu, gente? Vamos. Tá sendo gravado, né, Roberto? Então, não mostre aí. Não, nem pretendo, para não aterrorizá-los. Tu não está na questão da fralda, só da cerveja, né? Então, velho. Eu estou com problema agora. Eu estou cheio de fralda aqui. Eu não queria comprar e comprei. Então, nenhuma dessas IAs vai me mandar material esportivo de recomendação, porque ela sabe que eu não vou olhar. Ela sabe que se mandar tênis, camisa, esse negócio, mas ela sabe que eu gosto de comprar livro. Às vezes eu nem posso comprar porque eu não tenho dinheiro, mas eu compro. Porque ela sabe que eu tenho esse vício.
Aí ela vive me mandando livros. E ela não manda qualquer livro. Ela não manda livro de culinária, que ela sabe que eu não vou comprar. Mas ela manda livro de ficção científica, livros técnicos, que são livros que eu compro. Até quando eu não tenho dinheiro. Então, veja, ela já descobriu o meu perfil. Aí, vamos dizer aqui que a pessoa X é um atleta. Mas ela descobriu que esse cara não gosta de livros, não lê muito. Mas ele compra tênis, camisa de corrida, essas coisas tudo. Então, ela vive mandando mensagens de compra de sai um novo tênis da Nike. Só que o detalhe é o seguinte: como eu não sou um desportista, não quer dizer que ela não vai me mandar uma mensagem de tênis. Por quê? Ela, vez por outra, o algoritmo, ele manda uma mensagem de algo que ele não sabe se você gosta ou não, para descobrir o seu perfil. Se você clicar e for navegar, ele gosta disso aqui também. Então, isso no algoritmo já vai entrar. É quase um anzol. Isso, exatamente. Só que quando ele descobre o seu perfil, aquele tênis Adidas novo, lançamento, que dá um impulso de 500 metros para o corredor, não sei o que lá, ela manda para aquele cara que gosta mais caro. Porque ela sabe que ele gosta. Então ela não vai mandar ele o valor com abatimento, manda mais caro. Você sabe que ele é um provável comprador. Para mim, que ela quer descobrir se eu gosto ou não, ela vai mandar mais barato. Então, a IA funciona desse jeito. Ela funciona para beneficiar quem paga a sua construção. Então, hoje a gente vive rodeado. Mas essa estratégia era montada por um humano, quer dizer, ou era se reprogramada. É o humano que mantém esse mapa, né? Vamos lá. Aí essa pergunta é interessante pelo seguinte: quando a gente fala de algoritmos de inteligência artificial, eles são um arco cibernético, porque eles se retroalimentam com os dados que são fornecidos. Mas eu vou dar um exemplo do DeepSeek. O DeepSeek, todos já sabem, né, que foi aquela IA chinesa que gerou a bagunça, o crescimento da OpenAI. Aí começou uma série de críticas, né, dizendo assim, isso é uma IA que é cheia de filtros políticos, porque o pessoal começou a postar, dizendo assim, eu fiz a pergunta, o que aconteceu com os estudantes da Praça Celestial? Aí o algoritmo dava a seguinte resposta, eu não tenho essa informação, mas você gostaria de falar sobre matemática, sobre literatura? Quer dizer, ele desviava o assunto. Obviamente, foi colocado um filtro para que perguntas politicamente inapropriadas não fossem respondidas. Aí o pessoal começou a dizer, tá vendo que é uma IA que tem filtros políticos? Mas alguns começaram a chegar lá no GPT e fizeram a seguinte pergunta: Trump, ele aí começaram a fazer uma série de perguntas bem, tipo assim, é um ditador, ele ele quer acabar com a democracia dos Estados Unidos, e começaram a fazer perguntas nesse aspecto. O que o GPT fez? Desviou a conversa. Quer dizer, filtro político, e dos mais diversos tipos, podem e são aplicados pelas Big Techs. Né? Em resumo, Agora, não tem santo. Não tem santo. Agora, qual é a diferença desse algoritmo para os algoritmos tradicionais? Aí vou dar o seguinte exemplo. Todos aqui são da época de cheque. Então, existiam sistemas que você botava o cheque e um sistema preenchia o cheque. Então, você dizia o valor e ele lá preenchia o cheque. Se você botasse 1.002 cruzeiros, ele ia escrever lá 1.002 cruzeiros. Mas como é que ele escrevia? Ele tinha lá um algoritmo condicional. Se o valor da variável for igual a 1, escreva 1. Else if, se o valor da variável for igual a 2, escreva 2. E esses números são números digitais. Não tem uma forma diferente de você digitar um dígito 1. Então, quando você pega o seu teclado e digita 1, ali vai ser interpretado como 1, e aí acabou. Você pode resolver o seu problema. Só que hoje você tem as telas touch. E se você pegar uma pessoa e for escrever o 1, o meu 1 não é igual do 1 de nenhum dos senhores. E o 1 de vocês não é igual de nenhum de vocês. Cada um escreve de uma forma diferente. Claro, todo mundo entende que aquele que foi a forma escrita é 1, por quê? Porque nosso cérebro, ele
faz as conexões, que é o que a gente chama de sinapses biológicas. E o que é que essas conexões fazem? Aquele objeto que a gente está observando tem os padrões. Nós aprendemos os padrões. Nosso cérebro, ele não aprende a forma. Ele aprende o padrão da forma. O exemplo que normalmente eu dou para os alunos é assim: quando uma maquinazinha de carbono pequenininha está andando na rua, com a máquina de carbono grande, que é o seu algoritmo de treinamento, o filho andando com o pai. Aí é a primeira vez que o filho vê um gato. Aí o filho diz, pai, um bichinho. Aí o pai diz o quê? Isso é um gato, filho. Aí vamos supor que ele vê um gato siamês. Mas lá na frente ele vê um outro gato. Aí ele diz, pai, um bichinho. Aí o pai está treinando o filho. Diz, isso é um gato, filho. Vamos supor que ele vê um gato persa. Um gato siamês para um gato persa tem muitas diferenças. Mas eles têm muitas comunalidades. O que o nosso cérebro está aprendendo é o que é comum, que são os padrões. Lá na frente ele vê um gato caramelo. Não sei se existe gato caramelo, mas gato vira-lata. Aí ele já aprendeu, ele vai dizer, pai, um gato. Aí ele diz, opa, já aprendeu. Aí o pai leva o filho para um zoológico, e aí ele vê um tigre. Aí ele vai dizer para o pai, pai, que gato grande. Aí o pai vai dizer, isso não é um gato, filho, isso é um tigre. Aí ele vai olhar para um outro gato grande, que é uma onça, e diz, pai, um gato grande. Aí diz, olha, isso aqui é uma onça. O que é que a gente está fazendo? A gente está treinando nossos filhos nessa ontologia que são todas essas classificações que nós temos na nossa sociedade. E a gente fica aprendendo essas classificações para o resto da vida. A gente vai continuar aprendendo até o dia que a gente der o último suspiro. A gente vai estar aprendendo novos termos, novos padrões. O nosso cérebro está sendo o quê? Ele está observando aquele objeto e está extraindo as características comuns do objeto. Quando a gente usa um algoritmo desse, que eu vou escrever um número de uma forma por extenso, letra cursiva, o algoritmo vai escrever o cheque lá, R$1.002, mas a forma de eu escrever um é diferente da forma do outro. E como é que ele sabe? É porque ele foi treinado com os padrões daquele objeto. Então você tem que dar várias formas de para que ele extraia as características comuns. É exatamente o que o nosso cérebro faz. Só que ele faz isso com um modelo matemático que extrai as características dos pontos, das dispersões dos pontos. Qual é a diferença desse modelo matemático, que a gente chama de redes neurais artificiais, para as redes neurais biológicas? Porque os neurocientistas já sabem, apesar que eles não conhecem muito bem ainda o cérebro, mas já aprenderam muita coisa. E eles sabem que nosso cérebro, a sinapse que nós fazemos, ela não é só física, ela é física e química. E nosso cérebro já está todo mapeado fisicamente, mas quimicamente a gente conhece, os neurocientistas conhecem muito pouco dessa nossa química. Então, nós humanos, quando tomamos decisões, nós não tomamos decisões só racionalmente, usando a razão. Nós tomamos decisões racionais e emocionais. E isso é o que nos caracteriza como humanos. Diferente dos algoritmos de IA. Eles são só sinapses físicas. Eles tomam decisões racionais. Por isso que, por exemplo, você quer comprar um carro. Aí você chega na loja. Aí o vendedor diz, esse carro aqui é um carro híbrido, gasolina, elétrico, ele é todo automático, ele faz não sei quanto, e está por 150 mil. Aí o carro é de uma cor X. Aí você olha para o lado, aí tem um carro da cor que você gosta. Aí você diz, e esse aqui? Aí diz, esse aqui é só a combustão, ele não é nem automático, e ainda é mais caro, é 200 mil. Aí você olha para aquele que é mais barato e mais tecnológico, mas daquela cor que você não gosta. Aí você, tem da cor azul? Aí diz, não tem, só tem dessa cor. Então eu quero comprar isso aqui. Quer dizer, zero custo-benefício, né? Você usou única e exclusivamente a emoção para tomar a decisão. Nós somos assim. É por isso que, na área jurídica, muito se critica, né, a decisão do juiz. Porque a decisão do juiz é baseada em fatos, né, e baseado no que ele estudou da lei, porém, todo arcabouço de experiência de vida dele influencia na decisão. Então, quando você olha para uma dívida, eu digo isso porque foram 17 anos na Procuradoria, e a gente tem um montante da dívida ativa, onde você tem uma empresa que deve milhões de imposto para o Estado. Aí você faz o ajuizamento eletrônico. O procurador, que é o advogado do Estado, doido que o juiz dê a sentença de bloqueio judicial e faça tudo para o resgate 100% da dívida. Aí o juiz olha assim e diz, dá uma sentença branda. Aí diz, esse juiz, sei não. Mas o juiz pode estar levando em consideração que, se
eu aplico o rigor da lei naquela empresa que tem 1.000 pessoas trabalhando, a empresa pode ir à falência e são 1.000 pais de família desempregados. E se aquela empresa é de uma cidade pequena, a consequência naquela cidade é impactante de forma negativa. E ele pode levar isso no julgamento dele. E ele dá uma sentença que não segue o rigor da lei. Então veja que ele está levando o lado humano, né, que não é só a razão, mas são as emoções que ele leva. Eu não vou, vamos supor que ele foi, quando criança, o pai dele ficou desempregado, e isso foi muito impactante na vida dele. E ele levou essa experiência nessa tomada de decisão. Um IA não iria levar. A IA, se ela recebeu dados, baseado na lei, e a lei diz, se você deve tanto, as possíveis modalidades de cobrança são essas, e pelo valor da dívida, ela tem dinheiro para pagar, então ela vai aplicar a dívida para devolver o dinheiro para o Estado. Por falar em dívida do Estado, nós temos um ex no Tribunal de Contas aí, o Marquinhos, da União. Ele passou por várias experiências semelhantes, né, Marquinhos? Faça uma pergunta então, lá para o nosso ex. Eu tenho certeza que você vai corroborar com o que eu falei, né? Fala, Marquinhos. Pois é, eu concordo com o professor falou aí. A gente, no julgamento, leva muito em conta a nossa experiência de vida, a história da nossa família, até a questão da vida, né? O teu pai tinha, passou para você de ser mais humanista, mais tolerante, mais justo, enfim. Mas, professor, isso aí é uma estratégia do professor, do grande Leomar, você está arrumando estratégia de botar a gente no jogo, né? Essa frase dele foi estratégica. Mas vamos voltar ao assunto, esquecer Tribunal de Contas, e vamos voltar ao assunto da IA. Enquanto você falava, me passou pela cabeça o seguinte, não é novidade para nenhum de nós, de que tudo na natureza é energia, né? E que a energia se converte. Sabendo disso, o ser humano criou sensores de várias ordens, né, que pegam a energia daquele fato, daquele fenômeno e transformam em informação em outra fonte de energia. Eu não sei, já vi vários sensores de calor, de presença, de reconhecimento facial, essa coisa toda digital. Eu não sei se já existe sensor de olfato e de paladar. Ele identificar um sabor de qual comida, eu não sei se tem isso. Acho que é algo plausível. Mas o que mais me intrigou aí é o seguinte: o pensamento, seja a ciência comum, seja a ciência quântica, emite uma forma de energia, né? Como tal, seria possível de ser captado por algum sensor. Então, vamos ver, será que a gente pode vislumbrar como uma possibilidade breve que a IA seja capaz de ler os pensamentos do ser humano? E eu estava pensando, que tumulto que isso criaria na humanidade, né? É. Capaz, como é que vai captar isso aí? Eu devolvo aí pra... Bom, vamos lá, eu vou responder da seguinte forma. Elon Musk, ele tem já investido fortemente em várias áreas. Uma das áreas é uma empresa chamada Neuralink. Eu acho que você já deve ter visto publicações dessa empresa. E esse ano, a FDA, né, que é a agência americana que libera para fazer experimentações em humanos, que eles normalmente fazem experimentações em animais, para fazer o uso desses implantes neurais em humanos. E, não lembro qual foi o mês, mas foi no começo do ano. Ou eles fizeram o implante e vamos chamar de cobaia, né? Ele jogou xadrez somente com o implante, sem mexer nas peças. Eu não sei se vocês viram essa reportagem, né? E isso é tão impactante que Bezos, da Amazon, se associou a Bill Gates, da Microsoft, para montar uma empresa concorrente da Neuralink, né? Injetaram bastante dinheiro ali para já fazer as pesquisas, porque isso é o futuro. O grupo de pesquisa, né, que iniciou e que depois foi, entre aspas, comprado, né, na verdade é injeção de dinheiro, investimento de Elon Musk, e criou aí a Neuralink, é um grupo de pesquisa que estava pesquisando o cérebro para entender esses sinais elétricos, que é a comunicação dos nossos neurônios, para entender essa comunicação entre os neurônios para resolver problemas, principalmente na área psicomotoras, né, que é tipo assim, o mal de Parkinson, né, que você... e várias outras doenças que geram a falta do controle do sinal, porque na verdade aquele tremor é porque o sinal que é passado do cérebro para os nervos, ele vai com ruído, usando o termo técnico, né? Esse ruído faz com que a pessoa não tenha um controle pleno daquele músculo.
Então, o objetivo da pesquisa inicial era colocar os eletrodos para tirar o ruído do sinal elétrico, porque nós somos máquinas, na verdade, né? Nossos controles do nosso cérebro são sinais elétricos, só que ele tem esse complemento do sinal químico também. E aí ele aproveitou essa pesquisa para implementar e evoluir. Então, o objetivo dele, já foi colocado isso em várias publicações, é criar um implante que potencialize o cérebro. Então, aí vem um livro que eu recomendo para vocês, é um livro de ficção científica. O nome do livro é Homo Futurus. O escritor é um alemão chamado Max Fischer. Esse livro, ele conta uma história dividida de 2040 a 2070, de 2070 a 2100 e a partir de 2100. Mas por que eu coloquei esse livro? Porque o livro foca justamente nos implantes cerebrais. Ele até dá a nomenclatura dos transmorfos, né, que são os humanos que usam esses implantes para potencializar o cérebro. E aí ele foca muito ele conta a história de uma família alemã, mostrando os impactos sociais, essa coisa toda. Era uma família que não queria, os filhos não queriam botar os implantes, porque era questão moral, ética, mas o que aconteceu é que, quando você começa a ser uma pessoa que nada contra a corrente, né, vamos dizer assim, onde uma sociedade toda ela está fazendo os implantes para potencializar o cérebro. E aí, toda vez que aparecia uma vaga de emprego, você ia concorrer, tinha 4 pessoas, você era a quarta, e as outras 3 tinham implante, você sempre estava em desvantagem, porque elas estavam com o cérebro potencializado. Quer dizer, você se tornou um marginal. Um marginal no sentido que você está à margem da sociedade. Então, mesmo que você tenha princípios que negam você fazer aquilo, acaba que você acaba fazendo, porque você não quer ficar à margem da sociedade. Então, é quando ele coloca assim, a sociedade se rendeu à inteligência artificial nesse contexto, né, que todo mundo estava ali fazendo uso desses implantes para se tornar artificialmente mais um super humano. Por que eu trago esse ponto, né? Porque na pergunta que foi feita, sim, nosso corpo tem energia, inclusive existe uma fotografia chamada fotografia Kirlinger, se eu não me engano o nome é Kirlinger. Tem esse nome em homenagem ao cara que descobriu acidentalmente, como muitas coisas são descobertas acidentalmente, que toda a matéria tem essa energia. Inclusive, depois eu fui fazer uma leitura bem interessante, que muita gente que perde uma parte do seu corpo, por exemplo, perde uma perna, ou perde um braço, sente coceira naquele membro que não está lá. É como se o membro estivesse. E aí depois foram fazer algumas pesquisas e bateram uma foto. E na foto Kirlinger, que tem um processo de revelação, percebe-se que, mesmo sem aquele membro da perna ou braço, a energia ainda faz o mesmo contorno daquele membro que você tinha. E todo ser vivo tem, até o que é inanimado, porque até pedra, se você bate a foto, ela também tem energia. Quer dizer, se vocês forem pesquisar isso aí numa dessas IAs, GPTs, vocês vão ver informação sobre essa fotografia aqui. Então, assim, nós somos matéria, nossa matéria produz energia, isso a física já explica há bastante tempo, e aí vem a questão dessa comunicação cerebral. Nossos cérebros emitem energia, emitem ondas, sinais, e, obviamente, o que esses centros de pesquisa estão querendo fazer é mapear essa comunicação cerebral. Inclusive, muita gente diz que quem tem esse poder de telepatia, de comunicação telepática, né, é porque consegue controlar já, de alguma forma, essa comunicação que, naturalmente, as pessoas não têm, né? Então, existe, sim, pesquisa nesse sentido. Aí, completando a pergunta, se isso aí for descoberto, né, essa tecnologia foi descoberta com essas pesquisas, e as IAs estiverem lendo nossa mente, e aí, bom, vai ser tão impactante quanto já é, né? Porque é muito impactante você conversar com sua esposa que quer fazer uma viagem de férias e no outro dia começar a chegar propaganda. Isso gera impacto, né? Então, agora a diferença é que você não vai precisar nem falar, só em pensar já vai chegar a propaganda. Esse assunto, professor Álvaro, ele é muito espiritual, e nós temos aqui no nosso meio o nosso guru, o Ribamar, e é o assunto que eu acho que ele está aqui, está se prendendo para não falar. Riba, por favor, apresente-se. Eu queria até. Agora está ouvindo? Sim. Eu queria até. Primeiro, eu estou adorando. Realmente, o Álvaro demonstra um conhecimento e uma abordagem fantástica. Muito boa mesmo. Poxa, Obrigado. muito enriquecedora, né?
Eu estava dizendo que eu tomei grog hoje. No dia hoje foi meio corrida aqui em casa. O pedreiro saiu agora, 7h30 da noite. Eu nem jantei, nem comi nada. Tomei grog aqui. Mas eu tenho algumas dúvidas, né? Duas dúvidas, na realidade. Primeiro é a questão eu acho que já deve ser realidade, né? Talvez menor, da própria IA se autodesenvolver-se, né? Então, se isso realmente já é uma realidade e está sendo intensificado, né? E como é esse processo, assim, de maneira bem simplória, se for possível simplificar, né? Como é que é feito isso? E a outra questão é a questão do uso, né? Eu costumo dizer, a gente ouve muito esse argumento, tudo depende de como usa, né? Mas eu gosto de dizer que até a fala, o pensamento também depende de como a gente usa, né? Quantos crimes não são efetuados pela fala, até pelo pensamento, né? Então, tem até aquela historinha do machado, né? O machado na mão de um lenhador é um instrumento fantástico para a sobrevivência dele. Agora, na mão de um assassino, meu amigo, é uma arma, né? E como tem se comportado a história da humanidade em relação a isso, né? A história da humanidade mostra que a ética não é uma companhia muito frequente da humanidade, certo? Porque não é que eu acho, são os fatos, né? Se você ver que hoje a gente continua matando o semelhante da mesma forma que a gente matava há 1.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, né? Ou seja, emocionalmente, em relação às nossas emoções, a gente não evoluiu nada, né? Então, aí fazendo um link com a questão do uso benéfico, né? Que necessariamente, né, passa por essa questão ética, pelo menos algum avanço, ou então uma companhia tem que, né, tem que estar junto, e tem a ver também com a regulamentação, que o Aleomar falou no começo, né? Regras, obviamente, tem que ter, né? Agora, por que eu, como Big Tech, vou querer que a ética acompanhe tão fortemente o desenvolvimento, e por que eu vou querer, né, que haja regulamentação, se isso vai limitar meu uso, certo? Então, essa briga aí eu acho muito desigual, eu acho muito difícil a gente ganhar, entendeu? Até porque a IA termina sendo um instrumento de manipulação fortíssimo, né? E nossa realidade é essa, e a internet, o WhatsApp da vida, que tem muita coisa boa também, maravilhosa, mas você pega a estatística do próprio PSE, né? Qual o percentual aí puxando um gancho para a questão do analfabetismo funcional, a gente vê que você vê que as coisas estão tudo conectadas, que quase 2/3 dos brasileiros, dos cidadãos, têm dificuldade de interpretar um texto de relativa complexidade. Não, relativa não, sem complexidade. Né? E que está cada vez mais viciado pela manchete. Não lê, ou lê um livro, né? Ou seja, cada vez mais o cérebro está sendo, né, pouco usado, retraído. Ou seja, nós estamos se tornando uma presa perfeita para esse instrumento fantástico de manipulação. Então, a manipulação sempre houve um instrumento de dominação na história da humanidade, sendo que o processo era lento, né? Era local. Agora, com a internet, isso é uma verdadeira revolução, uma facilidade como no inconsciente, você conduz as pessoas, é fantástico. Então, eu tenho muita dificuldade de imaginar que a ética vai, pelo menos, acompanhar minimamente essa evolução, como também tenho dificuldade de entender que vai haver também uma regulamentação que seja, pelo menos, razoável, entendeu? As Big Techs não vão deixar. Né? Então, como fazer uma revolução para que isso, pelo menos, não seja tão forte nesse sentido? Para que a gente tenha controle, né, Riba? Não perca seu controle. Só para concluir, eu tinha feito a pergunta ao ChatGPT, né, de qual a possibilidade, a probabilidade que a IA levasse, né, para minimizar ou para melhorar ou eliminar o sofrimento da humanidade, né? Então, ele colocou que a probabilidade de agravar a situação do sofrimento da humanidade é alta, de 70% a 80%. Aí o interessante é que ele cita, sendo usado por quê? Por que vai ser agravado? A questão de automatizar a exploração, né? Ampliar a desigualdade,
reduzir emprego, reforçar o individualismo e promover o controle e o consumo. Esse, para mim, que é o mais perigoso, entendeu? Então, eu achei muito pertinente esse tipo de resposta, né? Porque eu gosto de dizer, eu procuro entender e tiver, não é opinião, uma coisa a gente, por exemplo, eu vejo o Aliomé muito otimista, ele é sempre, né? Coisa boa, rapaz, mas eu não quero ser pessimista, não, mas quando eu olho a história da humanidade, né? Como é que funciona a nossa mente? Como hoje nós estamos frente à realidade de leitura, de raciocinar. Rapaz, eu vou aqui, eu moro na Chapada dos Veadeiros. Rapaz, é a coisa mais comum. De vez em quando eu faço esse tipo de teste. No caixa, por exemplo, a conta deu R$10. Às vezes eu pago dinheiro de papel. Né? Então, aceita dinheiro de papel? Às vezes dá R$7. Para dar o troco, ela vai na máquina. Ela não raciocina. Eu faço muito esse teste para várias coisinhas assim. A pessoa vai direto na máquina, ela não para nem para pensar, pô, peraí. Né? Então, obviamente que nossos neurônios, como qualquer músculo, né, não está sendo usado cada vez mais. Então, olha aí, há um paradoxo, né? Como se vai resolver, né? Quer dizer, quanto mais a tecnologia, o IA está sendo desenvolvido, mais a gente está usando o nosso cérebro. Então, essa equação aí, para mim, é complicada. Em síntese, era isso, viu? A minha angústia. Certo. Bom, é uma angústia complexa. Mas eu vou lhe responder da forma que veja, eu sou uma pessoa de tecnologia, né? Eu advogo a favor da tecnologia, mesmo conhecendo os riscos dela, porque eu sempre olho os dois lados da moeda. Eu sei que não existe só bondade nem só maldade. E a tecnologia em si, para mim, ela é benéfica porque ela nos trouxe aqui, né? Como um ser que é muito frágil, porque nós humanos somos muito frágeis, né? Nossa espécie, e se a gente colocar dentro dessa árvore, entre répteis e mamíferos, e todas as outras, nós somos ainda os mais frágeis, né? Porque um réptil, por exemplo, você corta uma parte dele, ele cresce de novo ali. A maioria dos animais já nascem independentes, né? Principalmente os répteis. Nós não, de todos os mamíferos, somos os que ficamos mais tempo dependentes dos nossos pais para a gente poder ter uma autonomia, entre aspas, né? Então, assim, e ao mesmo tempo a gente está aqui, né, no topo da cadeia alimentar, enquanto na Terra, né, se a gente for para o mar, principalmente aqui em Recife, o topo é o tubarão. Mas aí, como é que a gente pode explicar esse paradoxo, né? Aí vem a questão da tecnologia, são esses artifícios externos que nos permitem superar todas essas nossas limitações. E aí eu costumo responder, porque como docente, eu tenho vários colegas que tem vários aspectos, e aqui eu creio que tenha um grupo que tenha sido já docente, e sabe que o docente normalmente gosta de dizer que o discente é muito aquém da época que ele era discente. Esse saudosismo faz parte da nossa espécie. Bem verdade, eu acho, isso é minha opinião, né, que nós estamos sempre usando tecnologias para resolver problemas que estão ocupando o nosso cérebro. E o nosso cérebro, e aí não sou eu que coloco, isso é uma outra referência que eu indico, leitura, que é Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro. Eu tenho um livro dele aqui, eu lembro. Excelentes as leituras dele. E ele coloca aqui o cérebro humano, mas não só o cérebro humano, né, o cérebro biológico, mas o nosso foco aqui é a nossa espécie, ela é uma máquina de otimização. Nosso cérebro tenta fazer redução de consumo de energia para resolver os problemas. Ele quer consumir menos energia para resolver os seus problemas. E aí uma enquete que a gente pode fazer, muito simples, que mostra isso, essa realidade do nosso cérebro, se eu perguntar a cada um de vocês, quantos números telefônicos vocês têm na cabeça de vocês, hoje, eu não sei quantos vocês vão responder, mas uma certeza eu tenho. Se eu perguntasse isso há 20 anos atrás, o número de telefones que vocês tinham na mente de vocês era muito maior do que vocês têm hoje. Eu só tenho um número, que é o meu. A minha esposa fica indignada, porque nem o dela eu tenho. Mas por que isso, né? Porque o nosso cérebro
no momento que a gente tem uma ferramenta auxiliar que nos ajuda para resolver aquele problema, ele automaticamente ele vai reservar a energia dele para outros problemas que nós ainda não temos uma ferramenta externa. Meu pai, ele era militar, mas ele era engenheiro militar. E ele, como engenheiro militar, ele ainda tem aqui muito do material dele, ele usava régua de cálculo para fazer cálculo. E aí ele mostrava para mim, o pequenininho lá, como é que ele fazia o cálculo, né, com a régua de cálculo. Se eu for tentar fazer isso hoje, com certeza eu não vou conseguir. Né? Era uma complicação danada. Aí veio ele comentando, veio a máquina de calcular e todo mundo começou a fazer máquina de calcular. Mas deixou de existir engenheiro porque veio máquina de calcular? Não, o engenheiro continua sendo uma função que existe. O detalhe é que o nível de complexidade dos problemas que são solucionados hoje são muito diferentes do nível de complexidade que eram solucionados tempos atrás. Por quê? Porque você agora tem uma série de instrumentos que facilitam os cálculos e aí você consegue agora estar se concentrando em outras atividades. O que eu penso, né, é que o que às vezes a gente coloca, o cérebro está ficando preguiçoso. O cérebro ele não fica preguiçoso. O cérebro ele é uma máquina de otimização. Então, na verdade, ele está focando a energia em outras coisas que antes ele precisava focar e agora não foca. E um outro exemplo disso é na comunicação. Quando eu ainda estava coordenando a equipe da PGE, aí eu tinha minha sala na frente, ficavam todos os desenvolvedores, que são sempre jovens, normalmente jovens, e um dia tinha um, olhou para o outro e disse assim, ó, aí o outro levantou, ele se levantou e foi embora. Aí quando ele voltava do almoço, aí eu disse, vem cá, o bó é o bora? Aí eles riram. Aí disse, menino, vocês otimizaram bora, que já é uma otimização do vamos embora. Aí eu tive uma curiosidade, aí eu fui lá na internet, aí eu fui perguntar como era o vamos embora. Aí eu descobri que no português arcaico, o termo era vamos embora em boa hora. Que depois foi reduzido para vamos embora, e depois foi reduzido para vamos, bora, né? E agora é bom. Se vocês escutarem algum menino dizendo bó, saibam que bó quer dizer bora. Veja, a comunicação, ela também é otimizada. Então, nós somos máquinas de otimização constante em tudo. Né? E aí, isso faz com que o nosso cérebro possa, vamos dizer assim, reservar energia para outras coisas que, para nós, a gente ainda não tem ferramentas externas que nos auxiliem. Isso prejudica alguns fatores? Sim. Por exemplo, cálculo, né? Muita gente experiente faz cálculo de cabeça. A gente percebe que a nova geração não faz cálculo de cabeça porque tem o costume de usar ferramentas auxiliares, como calculadores, ou o próprio celular, que hoje em dia você usa mais para fazer várias outras coisas, menos ligar. E uma dessas outras coisas é o cálculo. Agora, veja, se a gente olhar, a necessidade de fazer o cálculo na mente, ela realmente é importante? Eu vou colocar isso como uma indagação, porque muitos, eu sou um cara que gosta de quebrar os paradigmas, por isso que eu com 57 anos, eu ainda estou na área de tecnologia, essa é uma área muito ingrata, essa é uma área que você vai ficando velho, não vou usar velho, vai ficando experiente, mas a área te considera velho, é diferente de medicina você vai ficando experiente e vai sendo valorizado, é uma área que você ganha mais importância pela sua idade. Na área de tecnologia, não. Então, você tem que estar sempre quebrando os paradigmas para você estar sendo olhado ali como uma pessoa ainda relevante nessa área. E, normalmente, nós humanos, nós somos muito ligados ao tradicional. É uma característica nossa. A gente tem perfis. Eu não sou do perfil tradicionalista, apesar de ser formal, mas eu gosto da inovação. E isso aí me permite ter um sucesso nessa área. Né? Eu costumo dizer para os alunos, olha, se vocês não gostam de ler, estudar e quebrar paradigmas, desistam dessa área, viu? Porque já vocês vão ficar rapidamente obsoletos, porque é a característica da área de tecnologia. Aí vem essa questão, porque hoje eu gosto de livros, mas se você me perguntar, você lê PDF? Leio muito PDF. E eu leio muito PDF com áudio. Minha mulher às vezes diz assim, você está entendendo o que ele está, porque eu boto o áudio na velocidade 2. Ela disse, você está entendendo o que ele está dizendo? Teu ouvido se adapta. O ouvido você vai aumentando a velocidade e ele vai se adaptando. Por exemplo,
locutor de jockey, né? Só que sempre lá nas corridas de cavalo entende o que o cara está falando, porque o ouvido se educou àquela velocidade. Então, tudo, a máquina é treinada e você vai educando. Aí você ganha essa leitura dinâmica, escutando, tudo é treino. Aí você olha, mas eu escuto muito meus colegas acadêmicos assim, eu não gosto de PDF, não gosto, eu gosto de livro, papel. Se a gente for olhar, papel é volume, gasta espaço. Você pode ter uma biblioteca digital com centenas de milhares de livros. Meu escritório é esse aqui, ó. Eu não consigo ter centenas de milhares de livros no meu escritório. Primeiro que eu não tenho dinheiro, segundo, não tenho espaço. Então, essas vantagens tecnológicas é o que eu vejo que a gente tem que quebrar paradigmas. O termo hoje é disrupção, né? Você tem que ser disruptivo, independente da idade que você tenha. Você tem que quebrar seus paradigmas e aceitar essas evoluções, respeitando a tradição. É o que eu gosto muito da sociedade oriental, independente de ser japonesa, chinesa, coreana, taiwanesa, mas é porque é uma sociedade que aceita a modernidade e valoriza a tradição. Se você olhar a cultura oriental, eles valorizam, eles respeitam muito a tradição, mas aceitam a modernidade. Eles não resistem à modernidade. Mas isso não quer dizer que eles não respeitam a tradição. Tanto que eu vi vários vídeos. É comum você ainda encontrar videocassete, disco de vinil. Agora está voltando a moda de disco de vinil aqui, no Ocidente. Mas lá sempre manteve. Quer dizer, e aí fora as tradições, né? As tradições, o respeito daquela tradição. Então, eu acho que isso é importante, você respeitar a herança cultural e, ao mesmo tempo, entender a mudança. E aí vem essa questão do sincronismo entre as gerações, né? Muitas vezes a gente não tem um sincronismo entre as gerações porque existem as resistências, né, em vários aspectos. Mas, tentando só colocar assim, a posição, né, que você colocou, não é fácil a gente lidar com tantas diferenças, né? Então, não sei se eu coloquei a minha opinião, mas aqui estamos abertos a todas elas. Álvaro, conhece aquela teoria da borboleta, né? Começa lá, a borboleta, vem. Eu vou dizer uma coisa, antes, viu, Vazinho? Eu só tenho pena daquela moça do caixa. Que ela olha assim, ela vem riba. Riba. Senhor, exigiram aquele senhor com dinheiro pegado. Ela já não aguenta mais. Troco. Não, rapaz, o caso é sério, rapaz. Tem um colega meu, um conhecido meu, né? Ele me confidenciou, disse, rapaz, eu não consigo mais digitar um texto de 2 parágrafos, que não consegue. É isso mesmo. Ele não consegue. E olha que ele é formado, mas ele nunca foi muito de ler, de coisa, né? Mas ele é viciado só mesmo em rede social e disse, rapaz, eu fui escrever um... É a otimização inversa, né? Mas existe isso também. Uma vez eu conversando com um procurador, aí ele disse assim, porque às vezes hoje a gente não na comunicação, se a gente olhar, a gente está usando hierógrafos. E muita gente, numa frase, a gente bota vários ícones. Esses ícones. Aí a gente conversando, aí diz, Álvaro, a gente está parecendo 2 egípcios conversando aqui. Eu estou entendendo todos os ícones que você está botando, você está entendendo os meus, aí estou. Sim, voltando à teoria da borboleta, é como nós chegamos até aqui, né? Foi uma dinâmica que nós fizemos, Álvaro, que cada um apresentava um livro, fazia uma defesa, uma resenha daquele livro, vale a pena a leitura. Então, nosso amigo Guilherme chegou com esse livro, pá. Aí, desse livro, começou o debate. Começou com ele, depois fizemos uma sessão só, e agora é a segunda sessão. E esse tema não se esgota, é muito famoso. Não se esgota. Guilherme, diga aí, do que você leu do livro e desse papo aí, o que é que você resume disso aí? Ou pergunta para o Álvaro. Eu sou do copo meio cheio. Vou começar. Mas eu tenho preocupações, basicamente, o controle da sociedade por governos não muito democráticos, utilizando essa ferramenta. Vai ser mais fácil controlar o pensamento da sociedade com esse auxílio. E também, qual é o impacto que isso vai trazer no dia a dia das pessoas vendo seus empregos desaparecerem? Será que, a exemplo da Revolução Industrial, vai ter espaço para acomodar essas pessoas em outras atividades que a gente não conhece ainda hoje? Então, basicamente isso, o controle da sociedade por governos totalitários e a ocupação, porque, queramos ou não, o trabalho é critérios
para definir se a pessoa é de boa índole ou não hoje, né? Aí eu vou em 2 pontos, né? O primeiro, eu até recomendo um vídeo, que é o Dilema das Redes. No Netflix, quem não assistiu ainda, eu recomendo assistir. Nesse Dilema das Redes, ele coloca... Tem várias frases marcantes, né, do Dilema das Redes, mas uma que eu achei bem interessante, que quando Zuckerberg construiu o Facebook, claro, tem a história que conta que ele queria ganhar as meninas lá da universidade, mas, assim, o objetivo, vamos dizer, comercial do Facebook era uma rede de relacionamentos. Então, tanto que a gente chama de rede social. Quando a gente fala de rede social, todas as que surgiram após o Facebook tinham esse viés de aproximar. Mas o que os estudos, e isso foi bem colocado nesse vídeo do Dilema das Redes, é que, na verdade, essas redes sociais acabaram criando ilhas. Porque no momento em que você está numa rede social que tem um algoritmo de inteligência artificial que faz uma recomendação e ela busca recomendar aquela sua opinião para pessoas que têm opiniões semelhantes, quebra o princípio, né, do direito do contraditório. Mas para você ter o princípio do contraditório, você tem que escutar o contraditório. Se você não escuta o contraditório, você só está escutando aquilo que você quer ouvir, você acaba criando uma sociedade com ilhas. Quer dizer, aí você tem os, vamos dizer assim, os que advogam a favor do candidato A e os que advogam a favor do candidato B. Mas o que gera é uma divisão da sociedade. Quer dizer, o que surgiu com o objetivo de aproximar, que é social, acaba criando um divisor. Porque o algoritmo foi programado para recomendar aquilo que existe uma associação. Aí existe uma classe de problema, que é a classe de problema de associação. Você busca relacionar pessoas que têm opiniões semelhantes. E essas pessoas vão começar a falar aquilo que todos querem escutar e criam aí um ambiente nocivo, porque acaba não tendo aquele ambiente de respeito a uma opinião contrária. E a gente vive isso no mundo todo hoje. Então, isso é prejudicial. Isso a gente olhando o copo meio vazio, né? Mas se a gente olhar para o copo meio cheio, como é uma outra alternativa, a gente passou a ter uma ferramenta de possibilidade de comunicação, seja ela textual, visual, com pessoas que nós amamos e que estão a longas distâncias, né? Quantas famílias começaram a ter uma possibilidade de todo dia estar se vendo, comunicando com um filho, um parente que está distante. E às vezes recuperar uma amizade antiga, né, que ficou perdida lá no que você vai buscar. Exatamente. Uma pessoa que você não vê há anos, né? E isso é o lado do copo meio cheio, como tudo na vida vai ter lado positivo e negativo. Mas isso é o... Hoje não? Não, eu só queria aproveitar o gancho para falar, mas falta uma pergunta que é essencial, que a gente nunca procura responder. E a gente está sendo mais feliz? A questão da felicidade, né, é algo que é inerente a cada um, né? O que é felicidade para uma pessoa pode não ser para outra. Por exemplo, aqui em casa, vou trazer o exemplo de casa. A minha esposa, né, ela gosta de festas. Eu nunca fui muito festeiro. E muitas vezes ela pergunta assim, porque eu passei 4 anos no doutorado e foram 4 anos que eu fiquei enfurnado realmente no escritório fazendo pesquisa, publicando artigo. E muitas vezes ela pergunta, você não está estressado? Eu disse, não, eu estou estressado com a cobrança do meu orientador. Porque tudo que eu entregava para ele nunca estava bom, mas faz parte. Depois que eu descobri que o objetivo dele era sempre subir o sarrafo, aí eu não ficava mais preocupado. Mas até eu entender isso, que foi só depois da qualificação, então, mas eu não me sinto mal de ficar muito tempo assim, num escritório onde eu e todo o meu material de pesquisa. Mas tem pessoas que, se você fizer isso, para ele vai ser uma prisão, um inferno de ficar isolado, sem poder estar falando com outras pessoas. É perfil. A felicidade, na verdade, vem da característica de cada um, né? Mas eu entendo a sua pergunta. Eu entendo a sua pergunta em relação à tecnologia, e principalmente em relação à IA. E aí vem o complemento da questão de Guilherme. Em janeiro do ano passado, em janeiro de 2024, o Fundo Monetário Internacional publicou seu relatório no Fórum Econômico Mundial. E no relatório ele colocou que a partir deste ano, 2025,
40% das profissões vão sofrer deslocamento. E aí, quando é aquilo que foi colocado aqui, muitas vezes a geração atual, ela olha o título e muitas vezes a área de publicidade, ela coloca o título para ser impactante e chamativo, para que a pessoa tenha interesse de ler. Só que a geração nova, ela vê o título e ela não lê a matéria e já comenta o título. A gente sabe que isso é uma verdade. Então, comenta com profundidade. Oi? O que foi, Humberto? O título comenta com profundidade. Isso. E aí você pensa até que a pessoa leu, né? Aí depois que vai ler, aí o artigo, que é um relatório, quando você lê, a primeira impressão que dá, inevitavelmente, a inteligência artificial vai desempregar 40% da população do planeta. E eles botam esses títulos para chamar mesmo a atenção para a turma ler. O objetivo, pelo menos, é que leiam, né? Mas quando você lê o relatório, o que o relatório fala é que haverá, sim, desemprego, mas não que essas pessoas vão perder emprego, ele não diz até desemprego, ele fala deslocamento, porque vão ser substituídos por IA. Não é isso que o relatório diz. O relatório diz é que as pessoas que não se qualificarem vão ser substituídas por aquelas que estão se qualificando. Então, a IA, no relatório, é bem claro, é uma ferramenta. E é uma ferramenta... Oi? Deixa eu te ajudar aí num exemplo. Você colocou num podcast, se você colocou no podcast, que eu achei ótimo, né? A IA dentro de um escritório de advogado. Como é que ela funciona? Diga aí, o desemprego que teve por... Tem vários artigos, que os títulos são Advocacia 4.0, né, que colocam que os escritórios, isso era uma pesquisa, vamos dizer assim, entre aspas, achômetro, né, que é aquela pesquisa de análise preditiva. Com base no que se tem como configuração, provavelmente essa vai ser a consequência. Então, muitos artigos diziam que ia haver um aumento de desemprego por parte dos advogados, porque quem se forma, se torna bacharel em direito, normalmente eles são contratados pelos escritórios de advocacia para fazerem trabalhos de júnior, petição inicial, por exemplo. E essa petição inicial vai passar pela mão do seu pleno ou sênior, onde ele vai revisar e vai orientar o júnior. E a primeira impressão é que a gente tem é que o mercado não vai absorver mais júnior, porque as IAs só produzem petições iniciais e até melhores do que os júniores. Então, para que contratar júnior? Porque o ethos de qualquer empresa é aumentar o lucro e diminuir os custos. Aí, o escritório da advocacia vai contratar menos. Mas numa conversa que eu tive com o meu supervisor do pós-doutorado, desse Café com IA, que eu acho que é o que Galvão está se referindo, que ele é professor de filosofia do direito na Federal, ele, nas pesquisas que ele fez, é interessante que os escritórios hoje estão contratando mais depois que começaram a botar a IA. E assim, está indo no inverso do que os artigos antes publicavam. Mas por quê? Porque com a IA, que é uma ferramenta, você conseguiu resolver uma série de problemas que existiam nos escritórios. Um desses problemas é a petição inicial. Mas isso é um problema. Tem vários problemas. E muitos desses problemas você não tem ainda ferramenta que substitua. Um desses problemas é a relação de confiança. Então, principalmente quando você vai para um escritório, você não pode botar um robô para falar com o cliente. Você tem que ter humanos para fazer essa relação de confiança. Então, você consegue contratar mais gente, por quê? Porque você resolveu mais casos, consequentemente entrou mais dinheiro no escritório, o escritório cresceu, e aí você precisa contratar mais gente para aquilo que você ainda não tem uma ferramenta. Então, isso é bem interessante, porque mostra que o medo, né, que se tem com a tecnologia, com o tempo, ela se equaciona. Eu trago um exemplo, que aí não foi nem meu esse exemplo, foi de um professor da Federal, colega, que ele botou numa apresentação, que eu achei que foi um espetáculo a apresentação dele. Ele trouxe o problema do motor a combustão. O motor a combustão, quando surgiu, ele foi muito criticado. Quem dominava o transporte na época eram os cavalos. E existiam vários problemas desse meio de transporte que existia. Um dos problemas era a bosta. As cidades eram abarrotadas de bosta de cavalo. Tanto que existia o serviço público de limpeza de bosta de cavalo. E existem certos termos que a gente usa até hoje, né? Porque, por exemplo, nas igrejas, às vezes a gente vê um ferrinho na porta da igreja,
aquele ferrinho da porta da igreja, que a turma, antes de entrar na igreja, tinha que passar o sapato para tirar a bosta que estava no sapato, para não entrar com o pé sujo na igreja. Então, e eles fizeram os cálculos, né, em um determinado momento, que quando surgiu o motor a combustão, né, aí o cálculo que eles fizeram, que eu achei bem interessante quando ele mostrou lá, que eu não me lembro exatamente os números, mas se houvesse uma greve daquele serviço de lixo, que é de lixeiro, de limpeza de bosta de cavalo, de um mês, a quantidade de bosta que ia se formar, né, tornaria a cidade intransitável. Então, veja, era um problema que hoje a gente não consegue imaginar esse problema, né? Mas, E não era pequeno. e não era pequeno. E aí, quando o motor a combustão surgiu, quando saiu os primeiros carros, né, o pessoal dizia, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar nunca, porque precisa de um posto de gasolina de tantos e tantos quilômetros para abastecer o carro, para ele poder continuar rodando, precisa de uma estrada. Ou seja, no mundo atual, a gente consegue imaginar o mundo atual sem veículos? Não consegue. Quer dizer, é uma tecnologia que a gente nasceu nessa tecnologia, todos aqui nasceram na tecnologia dos carros. E a gente não consegue imaginar como é que aquelas pessoas que nasceram em 1800 e pouco, que a tecnologia dominante era cavalos, charretes. Aí eu trago esse raciocínio para a geração atual, a geração nato digital, que nasceram hoje, nasceram no mundo da inteligência artificial. Eles também não vão conceber como é que eles viviam com papel. Que sociedade era essa que usava papel? Eu trago um exemplo do meu filho mais novo, o Alberto, quando ele tinha 3 anos, ele via todo mundo mexendo no celular assim, aí um dia ele foi para a televisão e começou a fazer assim. Aí eu dei uma risada, ô filho, papai é pobre, papai não tem televisão para ti. Mas, Álvaro, nós não podemos esquecer que uma coisa, quer dizer, aí precisaria se aprofundar no estudo, né? Mas eu acho que o bom senso diria isso, né? Uma coisa é eu interagir com tela 24 horas, outra coisa é com papel. Certamente a tela vai me gerar doenças, problemas que antes eu não tinha, que a sociedade não tinha, entendeu? Então, a gente tem que ver que sempre tem 2 lados da questão, Sim, entendeu? Então, sim. Então, Hoje a gente vê muitas crianças com óculos, né? não, certamente, daqui a 10, 15 anos, nós teremos doenças que nós não conhecemos ainda e que ninguém sabe nem onde vai levar, né? Coisa assim. Mas, se a gente for olhar nesse aspecto, eu não tenho informação estatística sobre isso, mas aqui é um puro achômetro que eu vou dizer, né? A gente percebe hoje muitas crianças com TDAH, né, com autismo. Bom, eu penso, é uma linha de raciocínio, que essas doenças sempre existiram, só que não se conheciam, não se tinha nomenclatura. Sim, mas é que tal, mas é outra realidade, outro momento. Por exemplo, naquela época a gente tinha bullying, né, com outro nome, né? Que todo mundo dizia, não, rapaz, aquilo era brincadeira, meu amigo, mas o bullying acontecia dentro da escola, dentro da sala, na minha rua. Hoje o bullying acontece para milhões de pessoas, meu amigo. A pessoa vai, como é que essa pessoa vai fazer? No mínimo é depressão ou tentativa de suicídio, se for o caso. Aconteceu vários casos, né? A gente tem que ter cuidado com essas comparações, porque a realidade é outra, o mundo hoje é outro. O impacto é muito forte, quer dizer, o que é que, por exemplo, mesmo na questão da educação, por exemplo, o que é que a rede social está me ensinando todo dia? Que para me ganhar dinheiro, eu não preciso estudar. Eu só preciso ser hábil em fazer artifício, um videozinho que chama atenção, pegue like, monetarize e pronto, estou rico. Então, por que eu vou estudar? Então, olha o que você está plantando numa geração. Então, como é que vai ser 10 anos esse pessoal? Isso é uma questão impactante. E o pior é que esse impacto é verdadeiro. Porque, por exemplo, eu faço vídeos sobre inteligência artificial. Eu tenho 1.200 seguidores no meu canal. Aí uma vez eu vi, meu filho mais novo adora esses vídeos da pessoa jogando, e é Minecraft. Eu não sei se vocês já viram esse jogo, o boneco é tudo quadrado. Ouvi falar. E ele gosta de ver os outros meninos jogando. Aí uma vez eu fui olhar a quantidade de inscritos. 400 mil inscritos, 600 mil inscritos. É um menino. E ele está sendo monetarizado por isso, está recebendo por isso. E não é pouco, não. Obviamente os pais estão faturando, né? Mas aí você olha, quer dizer, o vídeo de informação científica, por exemplo, Miguel Nicoleles tem canal também.
E quando você olha a quantidade de visualizações é baixa, porque é uma informação que exige um certo interesse Isso. específico para assistir. Agora, esse interesse específico não poderia ser massificado? Poderia. Tudo depende. Aí eu trago como exemplo o TikTok. Eu não sei quantos de vocês acessam essa rede. Tem muitas pessoas que têm preconceito contra essa rede, e muitos colegas meus têm preconceito. É a rede que o pessoal chama a rede da dancinha. Eu uso o TikTok, muitos dos meus vídeos eu boto no TikTok, e normalmente o que vem para mim no TikTok é só material de tecnologia. Por quê? Porque o algoritmo da IA do TikTok funciona o seguinte: ele manda um vídeo aleatório. Se você observar o vídeo em alguns segundos, só alguns segundos, ele percebe que você tem aderência àquele vídeo, e ele começa a mandar para você mais vídeos sobre aquilo. Se você vê uma moça bonitinha dançando, você ficou um pouquinho de tempo ali, aí ele vai começar a mandar vídeos das dancinhas. Consequentemente, vídeos com informações, ele não vai mandar para você, porque você está sempre vendo só vídeo de dancinha. Aleatoriamente, ele vai mandar de outros assuntos, e aí, se ele perceber que você teve aderência, ele começa a mandar para você. Então, o que o algoritmo faz é mandar o que você gosta de ver. Infelizmente, já ouvi falar, isso não tem uma informação estatística, mas já ouvi falar, que o Brasil, a maioria dos vídeos que são exibidos no TikTok são vídeos de dancinha. Mas, na China, a maioria dos vídeos são vídeos de tecnologia. É questão cultural. Professor, Isso mostra o nosso caminho. Professor Álvaro, foram 2 horas aqui de um papo agradabilíssimo, que a gente nem viu o tempo, o relógio correr, viu? Tá tão gostoso. É verdade. E foi muito edificante, aprendemos, né? Até pela sua simplicidade. Eu já estava apaixonado pelo seu podcast, né? Mas a simplicidade que você vai falando, né? Transmitindo conteúdo e conhecimento para a gente, foi fabuloso. Obrigado. Eu queria, uma fechadinha, agradecer a Álvaro e aos meus amigos também, mas Álvaro tem uma característica de professor. Ele não esquece as perguntas. Ele vai voltando para cada pergunta que você fez e ele responde. Muito bom, parabéns, amigo. Adorei. Ainda, né? Não estou esquecendo. Eu vou deixar você no nosso grupo. No dia que você quiser participar dos encontros, você sempre será bem-vindo. E eu acho que todos nós estamos com esse convite, né? Agradeço. Volte, né? Claro. E foi muito maravilha. gratificante. Azar deles. Muito bacana. Parabéns, Álvaro. Muito bom. Muito obrigado, foi muito bom, excelente. Foi um prazer. Prazer. Nossa gratidão a ambos, a Leomar e a você, principalmente. É isso, Alemar. Poder justiça. É isso. Abração, pessoal. Tá bom. Até a próxima. Obrigado. Boa noite a todos.